Sabia que existe uma forma bem simples e rápida que você consegue ter uma renda extra mensal com imóveis sem precisar ficar se preocupando com o inquilino, com manutenção, com o próprio aluguel em si? Então, hoje a gente vai explicar essa forma, que são os conhecidos fundos imobiliários, beleza? Então, vamos lá. to breathe, but that's alright. Hush. Salve rapaziada, beleza? Bruninho aqui na área. E hoje aqui na virada de chave a gente vai conversar sobre um assunto que me perguntam muito. São os fundos de investimento imobiliário, os mais conhecidos FIIs. É um tipo de investimento que vem crescendo bastante. Ultimamente cresceu mais do que o próprio mercado de ações, simplesmente por ser mais prático e mais didático. Com certeza fica muito mais simples para você entender um fundo imobiliário do que propriamente entender uma empresa que tem por trás dessa ação, que leva uma operação que muitas vezes você nem viu na prática. Os fundos imobiliários eles ganham nessa praticidade, porque é simplesmente você vai ver um imóvel e com isso você vai entender os seus contratos e ver se faz sentido pela localização, pelos inquilinos, e com isso você já fez uma ótima análise de um fundo de investimento imobiliário. Beleza? Mas antes de complicar um pouquinho, vamos simplificar mais. O que são os fundos imobiliários? Fundos de investimento nada mais são do que um grupo de pessoas que levanta capital para ser administrado por um gestor e com isso ele aloca esse capital. Nos fundos de investimento imobiliário, eles seguem a mesma lógica, só que esse capital alocado vai ser em imóveis. Podem ser galpões logísticos, lajes corporativas, existem até FIIs de hospitais. E com isso a gente vê como o mercado está à nossa frente e nós não percebemos ele. Provavelmente o shopping da sua cidade ou o último shopping que você foi é listado em algum fundo de investimento imobiliário. Então você consegue ganhar dinheiro de forma passiva simplesmente investindo em imóveis, mas antes de você ficar pensando, nossa, isso deve ser uma fortuna, não, existem fundos de investimento imobiliário por menos de R$ 20. Então, contanto que você vá aportando de forma consistente e entenda os riscos que você está exposto, você consegue ter uma renda extra. Vai pingar um dinheirinho todo mês sem você precisar ficar fazendo muitos esforços. Existem dois tipos principais de fundos de investimento imobiliário, que são os fundos de papel e os fundos de tijolo. Os fundos de papel, eles investem em papéis mesmo, ou seja, eles não são proprietários de um imóvel tangível. Eles investem em certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs, em LCIs, que são as letras de crédito imobiliário, e com isso eles alocam a maior parte do seu capital nesses investimentos que são de renda fixa. A gente pensando mais no tijolo seria basicamente o oposto. Como o próprio nome diz, são fundos de investimento que alocam capital em tijolo propriamente, ou seja, são imóveis tangíveis. E aqui fica a tangibilidade, aqui fica a facilidade de você entender os fundos imobiliários, porque você consegue muitas vezes entrar num fundo imobiliário, consegue ver como que é a estrutura dele por dentro, sem precisar ser um insider, sem precisar ficar entrando em contato com o RI. Você pode simplesmente, se você é acionista em algum shopping, você pode só olhar o shopping, ver se ele está com bastante movimento e com isso ver se faz mais sentido aportar mais dinheiro e fazer todo o seu estudo por trás dele. Dentre os mais de 430 fundos imobiliários e os mais de 500 mil acionistas, existem muitos que não entendem como ganhar dinheiro com esses fundos imobiliários. E é bem mais simples do que nas ações. Existem dois tipos principais de ganho de dinheiro. A primeira, que é a mais óbvia, que seria o ganho de capital, é onde você vai comprar uma cota por 10 e vender por 11, e com isso
você vai ganhar essa diferença. Só que a mentalidade ao investir em fundos imobiliários tende a ser a outra, que é você administrar essa renda passiva que ela dá mensalmente. Então, esse é o segundo tipo, que são os dividendos. É o aluguel mensal que você vai estar recebendo sem necessariamente ter um imóvel no seu nome. E isso é bem mais prático do que você pensar em comprar um imóvel completo para colocar para alugar. Vamos imaginar aí que você tem 200 mil reais e você quer comprar um apartamento na planta que está 300 mil e você vai financiar esses outros 100 mil em, sei lá, 10 anos. Você vai criar uma dívida para talvez, quando os prédios ficarem prontos, o mercado cíclico, que é o setor civil, pode estar em baixa e você ficar sem inquilino e mesmo assim pagando essa dívida. Se você pegar esses 200 mil e investir em fundos imobiliários, ao invés de você estar criando uma dívida, você vai estar criando uma renda. Você vai estar recebendo uma renda mensal aí dos seus aluguéis desses fundos de investimento imobiliário. Mas não se engane que fundos de investimento imobiliário também são renda variável. Como o próprio nome diz, renda variável varia. Então a gente tem que ficar atento aí que mesmo com oscilações menores do que as ações que nós estamos acostumados a trabalhar na renda variável, os fundos de investimento imobiliário continuam tendo uma certa oscilação de acordo com a oferta e demanda. Ou seja, se você pegar um fundo de investimento que está tendo um alto volume de vendas nesse período, ele vai cair bastante. E essa é a tendência. E a partir do momento que tiver muita gente comprando, também vai subir bastante. Então, diferentemente de um título público federal ou de algum tipo de crédito de renda fixa aí, você vai estar exposto a oscilações do mercado. A gente em 2020, no começo do ano, vem vivendo aí uma volatilidade extrema na renda variável, algo que a gente não viveu muito no segundo semestre aí de 2018 e muita gente entrou nesse período. Então as pessoas não estão acostumadas com esse tipo de volatilidade e acaba fazendo cagada, acaba fazendo algum algum tipo de operação que simplesmente não havia necessidade, acaba vendendo por medo de quebrar ou acaba comprando em um topo sem entender o que está acontecendo. E também, como estamos num bull market, existe muita coisa que não é tão boa subindo. E por isso que é importante você entender e fazer sua própria análise, para que você não seja um seguidor de manadas e que você tenha consciência da sua tomada de decisão. Nesse vídeo eu não vou cair no mérito de explicar uma forma de analisar os fundos de investimento imobiliário, senão ficaria um vídeo muito extenso e não é isso que eu quero. Daqui eu quero um vídeo mais direto. Então, beleza, depois que eu já te expliquei tudo sobre fundos imobiliários, você deve estar pensando, aonde eu encontro esses fundos de investimento imobiliário? Para isso, você vai precisar de uma DTVM, ou seja, uma distribuidora de valores imobiliários, e seria uma corretora, e com isso você vai conseguir investir diretamente nesses fundos de investimento imobiliário. Basta você abrir uma conta numa corretora, seja do Banco Inter, da Clear, da XP, da Rico, enfim, existem N corretoras aí, cabe você escolher a que mais se adapta ao seu perfil, pesquisar lá o código do fundo imobiliário, tá? Mas onde eu acho esse código? É só você entrar no site da B3, lá no site da B3 vão ter todos os fundos listados e com isso você vai pesquisando um por um e fazendo sua análise para ver qual faz mais sentido. Existem alguns sites como o Clube FI, o Funds Explorer, que eles ajudam bastante nesse tipo de análise. Então, depois de feita sua análise, é só você pesquisar o código desse fundo imobiliário na sua corretora e comprar a quantidade de cotas que você quiser. Viu como é simples? Todos nós temos formas de ganhar dinheiro no mercado, sendo que
a maior parte das pessoas não conhece isso. A gente tem aí que cerca de 600 milhões de pessoas investem em fundos de investimento imobiliário, só que somos uma população de 220 milhões de pessoas aqui no Brasil. Então, estou tentando propagar mais essa mensagem que os fundos imobiliários são uma ótima forma da gente começar a se expor ao mercado. Acredito que a forma ideal de cair na renda variável seja começando com ETFs, que tem um videozinho aqui que eu vou deixar até no card, que eu expliquei basicamente tudo que um iniciante precisa saber sobre ETFs, porque eles são uma cesta de ações. Então, a partir do momento que você comprou uma cesta, a oscilação dela vai ser menor. E com isso você vai se adaptando e estudando cada vez mais o mercado. Partindo dos ETFs, que também são renda variável, para os fundos de investimento imobiliário, você também vai estar tendo uma exposição bem mais simplista. Porque você vai partir de uma cesta para algo mais específico. Só que essa especificidade é mais simples do que uma ação, do que uma opção, do que algum derivativo. Então, acredito que essa seja uma forma bem inteligente da gente começar a se expor e criar nosso caminho de aposentadoria. Só que, como eu já comentei, renda passada não justifica renda futura. Então, não é porque um fundo imobiliário performou muito bem nos últimos tempos que ele tende a continuar performando nos próximos anos. E outro disclaimer aqui. Eu vejo muitas pessoas com esse boom imobiliário que a gente está tendo, que a gente começou a ter esse aquecimento do setor imobiliário. Vejo muitas pessoas com 2, 3, às vezes até 4 construtoras ou incorporadoras. São empresas do setor civil na carteira de ações, e mesmo assim investindo em fundos imobiliários. Você tem que entender que você vai estar muito exposto a um único setor, que é o setor civil, setor imobiliário. Então você tem que fazer esse controle de risco e entender muito bem o que você está fazendo. O vídeo vai ficando por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, mas já vai deixando seu like, se inscreve no canal, aperta no sininho, que aqui eu estou tentando trazer a maior quantidade de vídeos possível, tanto do mais simples até análises mais complexas, para que a gente consiga falar a mesma língua. E daqui a pouco, se você está começando, você vai estar entendendo tudo sobre o mercado. Beleza? Então, vamos virar sua chave. Falou!